Vida Longa CBN. Adriana, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouco sobre a hanseníase, porque a gente percebe, não sei se a palavra aumento ela é válida, mas a gente percebe que mais pessoas vêm falando da hanseníase nos últimos meses. Isso é verdade? Vem aumentando o número de casos? O número é grande? Então, por partes, a hanseníase, ela até está sofrendo uma queda na detecção. Isso não significa que os casos estão desaparecendo. Então, a gente tem, sim, uma margem de 30% abaixo do detectado, mas para a hanseníase, isso não significa que os casos estão em resolução. Então, está mais associado à baixa detecção do que, de fato, resolução do quadro endêmico que nós temos no estado. Uhum. Tem subnotificação? É bem possível. Nós temos, inclusive, estamos trabalhando em alguns municípios que têm pontos focais e que estão silenciosos. Então, a nossa preocupação é ter uma ação conjunta, tanto com a população, entendendo melhor sobre a doença, e também os profissionais cada vez mais sensibilizados a perceber as manifestações ainda que sejam suspeitas para a doença, ou seja, considerar alguns sinais e sintomas do paciente, considerar a investigação para a hanseníase. Uma coisa que a gente ouve muitas vezes as pessoas comentando, né, quando a gente toca no assunto, é que quando você fala em hanseníase é a antiga lepra, né, que se falava. As pessoas remontam lá na época de Jesus Cristo, onde existiam as colônias, né, de leprosos, as pessoas que eram separadas, aquelas feridas, aquelas pústulas que apareciam. E aí, 2000 anos depois, né, as pessoas ainda falam, nossa, mas existe ainda? Ainda existe lepra? Ainda existe hanseníase? Sim, existe, né, Adriana? Sim, perfeito. Ela existe, o agente que provoca a doença, ele é muito experiente, ele está habitando nessa terra há milênios. E, naturalmente, para ele sobreviver, ele conseguiu desenvolver estratégias para burlar o nosso sistema imunológico, por exemplo, que é a nossa defesa do organismo, a suportar melhor o ambiente, a considerar situações que normalmente o metabolismo dele não suportaria manter-se vivo, e isso leva esse grande período, esse longo período desse agente ainda causando doenças atualmente. Como se pega a hanseníase? Então, a hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa. Então, toda doença infecto-contagiosa, ela existe porque o agente ele é capaz de causar doença, né, no organismo do indivíduo, e por um determinado momento, esse indivíduo ele passa a ser potencial transmissor. Então, a hanseníase, ela é essa doença, é um agente que causa essa doença, e dependendo do nível de infecção, do estado de infecção desse indivíduo, ele pode transmitir a doença. Então, como que a hanseníase pega? E aí é o primeiro ponto de partida que nos ajuda como população entender e desmistificar o enfrentamento da hanseníase. A hanseníase não se pega pelo contato na lesão de uma pessoa, por exemplo, que apresenta uma dermatose hansênica. Não é porque ela usou a mesma roupa, porque ela dormiu na mesma cama, porque ela usou o mesmo utensílio doméstico, por exemplo. Então, ela é transmitida assim como a gripe é transmitida, pela respiração. Então, o agente ele fica suspenso, a pessoa inala e entra em contato com a bactéria. Só que existe uma particularidade na hanseníase, que é diferente, inclusive, da gripe, do Covid. Essas doenças, elas, uma vez que o agente ele consegue entrar no organismo do indivíduo, ele já manifesta sintomas, ele já manifesta sinais que está acontecendo a infecção. Na hanseníase, não. Primeiro que para uma pessoa
ela realmente desenvolver a doença, isso pode levar anos. E a gente está falando no mínimo de 5 anos. Pode Tem ficar pessoas incubado, que, é isso? exato, o período de incubação desse agente milenar é ficar silenciosamente. Então, diferente da tuberculose, onde o agente ele acaba provocando danos visíveis no indivíduo onde ele está habitando, e pode, sem tratamento, levar à morte, na hanseníase não. É uma bactéria que ela aprendeu a conviver no organismo sem tantos sinais de alardes. Então, ela pode estar ali convivendo com a pessoa, 15, 20 anos, ela começar a apresentar algum sintoma. Então, o tempo de incubação é muito longo, é muito lento, né? Então, isso acontece na hanseníase. No caso de pessoas que convivem com outras que têm a doença, a gente já imagina onde está essa proximidade, como a pessoa pega, né, a hanseníase. Agora, Certo. pessoas que não têm casos na família, não tem ninguém próximo, que aparecem com a doença. Esse período de espera, né, um período incubado, vamos dizer assim, dificulta até saber onde é que ela pode ter pegado a doença. Perfeito. Normalmente acontece no ambiente familiar, porque outra particularidade da hanseníase é que nem todos os indivíduos que interagem com a gente vão desenvolver a doença. Então, pode ser esse caso, pode ser um caso negligenciado na família, a pessoa não teve diagnóstico, de repente seguiu tratando até outras patologias, como foi um caso que a gente teve recentemente aqui no estado, uma paciente que foi ao médico para renovar a receita do remédio para controle pressório, pressão alta. E aí o médico falou, nossa, mas você está com algumas lesões? Ah, não, isso aqui eu já até desisti. Fiz o tratamento para uma outra doença, que é a sífilis no caso, mas não melhorou, então eu já me acostumei. E quando foi feita a investigação, era hanseníase. Então, para essa pessoa, ela nunca teve ninguém da família, ninguém nunca teve tratamento. Então, é uma doença silenciosa. Entendi. Então, tem os dois lados. Ou a pessoa, um familiar, apresentou a doença e não foi identificado, não foi tratado, ou realmente é subclínico. A pessoa não manifesta mesmo tendo a bactéria e podendo até transmitir. Então, tem esses dois lados da moeda. A transmissão. É verdade que existe um tipo de hanseníase que ela não transmite, que ela não passa de pessoa para pessoa? Sim, na verdade é um estágio da infecção. Então, uma pessoa que entra em contato com o bacilo, que é a bactéria que provoca a doença. Nos primeiros momentos, né, nos primeiros anos em que começa a se manifestar os sinais da doença, a gente chama de fase inicial. Ela não tem potencial para transmitir. Tá? Que a gente chama de paucibacilar. É o tipo de infecção, o tipo estágio da infecção hanseníase que a pessoa ela não transmite a doença. Então, não é um ela tipo tá lá... diferente de hanseníase, é só o estágio não. inicial que não tem força para transmitir. Então, isso significa o quê? Que se essa pessoa que não está no momento transmitindo, se ela não for tratada, ao longo dos anos ela vai passar a transmitir, e aí é o grande problema na questão da hanseníase é que as incapacidades físicas provocadas. Então, é uma infecção, é uma bactéria que ela não está no organismo do indivíduo para matá-lo, para disputar oxigênio, para disputar alimento. Ela está ali para conviver, então ela não tem pressa. Mas uma vez que a pessoa não recebe o tratamento, ela vai avançando tanto no potencial de transmitir a bactéria, como também adquirir incapacidades físicas, que dependendo de estágio, mesmo com tratamento, é irreversível, a chamada sequela. É verdade que uma dessas sequelas afeta os nervos? A pessoa pode ficar sem movimento de algumas partes do corpo? O principal habitat da bactéria são os nervos periféricos. Olha. Então, as principais incapacidades, elas começam a surgir com a pessoa que tem dificuldade para segurar um óculos, que ela não consegue abotoar a própria camisa, fechar um zíper, ela anda e não percebe que está descalço, porque o chinelo se perdeu e ela não percebeu, então ela perde a sensibilidade.
e acaba sofrendo lesões porque ela perde o primeiro mecanismo de defesa. Então, ela não percebe a queimadura, ela não percebe, de repente, algo pérfuro-cortante. Então, são incapacidades que retratam, né, essa infecção de forma mais prolongada e com ciclo incapacitante. Como prevenir? E como desconfiar que pode ter alguma coisa errada e procurar logo um posto de saúde? O fator prevenção não é o comum, como a gente normalmente enfrenta diante de um quadro de uma doença que é infecto-contagiosa. Né? A gente não tem hoje disponível no mundo, de forma ampla, uma vacina específica que vai impedir o ciclo de infecção da hanseníase. Então, a arma que nós temos para melhor enfrentamento, primeiro, é saber e conhecer. Então, saber que a hanseníase, ela existe, ela está, e uma vez que eu sabendo disso, eu entender que há tratamento, que ele precisa acontecer o quanto antes. Primeiro, para diminuir, na verdade, interromper um ciclo, possível ciclo de contágio, e o principal, interromper o ciclo vicioso de incapacidade. Então, eu preciso saber os sintomas, sinais, né? E como é o tratamento? É longo? O tratamento padrão acontece de 6 meses para aqueles casos onde a pessoa ainda não é potencial disseminador da doença, é a fase inicial, e também a gente pode ter um tratamento já mais prolongado, até 12 meses, para aquela pessoa que já não está no estágio de contágio, ela é potencial transmissor da doença. E tem que levar até o final, não pode parar no meio, né? O grande ponto é que o tratamento hoje que é fornecido 100% gratuito nas unidades de saúde depende dessa regularidade. Então, a pessoa ela toma um combinado, né, de 3 tipos de antibióticos para exterminar o bacilo, né, a bactéria. Mas precisa, por exemplo, não sofrer efeitos como consumo de drogas ilícitas, ou até mesmo as listas como a bebida alcoólica, ter a regularidade do acompanhamento. Então, essa pessoa, uma vez detectada, ela precisa ir à unidade mensalmente para acompanhar, monitorar possíveis complicações. Então, realmente o tratamento ele é muito eficaz, é acima de 98% para a cura, mas também depende desses pontos, né, que são determinantes. Quem teve a doença e levou o tratamento a sério, ou de 6 meses ou de 1 ano até o final, corre o risco de pegar de novo? Bom, isso é um caso muito particular, tá? Porque para se desenvolver a doença, não é toda e qualquer pessoa. Ela precisa ter algum comprometimento no sistema imunológico. Então, é uma coisa que está inerente ao próprio indivíduo. A hanseníase ela não é capaz de causar a doença de forma igual para todos. Então, depende muito da resposta imunológica da pessoa. É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Uma vez acontecendo, tem tratamento gratuito, a pessoa tem acesso a qualquer unidade básica de saúde, e é importante não ignorar os possíveis sinais. É melhor investigar, diagnosticar e tratar do que esperar a incapacidade se instalar. Quem já teve uma vez, se acontecer um caso raro de pegar de novo, já tem que seguir o mesmo procedimento de novo, né? Mas é bem difícil isso acontecer, né? Não é uma coisa comum. Então, para a pessoa reaparecer sintomas, aí a gente tem que ver a qualidade do tratamento dela. Ela seguiu perfeitamente? Ok, mas pode ser uma coisa inerente ao organismo dela, de a medicação ter sido insuficiente, né? Ou ela desenvolveu uma resistência à medicação. Então, são casos que a gente precisa de estudo, vai ser avaliado, e uma vez detectado qual foi a possível falha, a tratativa para conseguir a cura, de fato, para a pessoa. Adriana, para a gente encerrar, todas as unidades de saúde de todos os municípios têm tratamento para hanseníase ou cada cidade tem um ponto de referência para isso? Como é que funciona?
A gente precisa partir do princípio que no Sistema Único de Saúde, toda unidade básica, ela é porta aberta. Então, é o começo do tratamento, do enfrentamento para qualquer situação de saúde. Existem, sim, municípios que referenciam, têm equipes específicas direcionadas para atender, principalmente a questão da demanda. Mas eu não sei, por exemplo, que o meu município, vamos supor, eu não sei o município se tem essa referência. Uhum. A recomendação é procurar a unidade básica de saúde, que Tá. lá, se o seu município tem essa equipe de referência, eles mesmos vão te dar todo o encaminhamento. Mas se Uhum. não tem, a própria unidade básica vai dar continuidade. Ou seja, sem atendimento a pessoa não vai ficar. Não vai ficar sem atendimento, sem monitoramento e tratamento. E sem o rastreamento também, porque eu soube que a pessoa que chega com a questão da hanseníase, a família dela também passa por uma bateria de exames para saber se alguém tem, não é isso? Isso, exato, perfeito. A gente chama esse processo de vigilância de contatos. É abrir os olhos de forma mais aproximada da população que é mais susceptível, porque eu já sei que tem um foco ali. Eu sei que tem uma pessoa que ou foi caso fonte ou foi caso índice, ou seja, ou ela foi a transmissora, pode ser o caso, está transmitindo para outras pessoas, ou ela recebeu dentro da família. Então, existem casos em que um paciente é detectado e quando a gente faz o monitoramento com a família, a gente percebe que a pessoa detectada foi o caso índice, o caso fonte foi através da vigilância de contatos percebido quem é. Então, é importantíssimo a gente não ter medo. Uma vez que eu for diagnosticada com a doença, você mencionou no início da conversa sobre os asilos, sobre as internações compulsórias. Naquela época não tinha tratamento, naquela Uhum. época não tinha acesso. Hoje, se eu sou diagnosticada com hanseníase, a minha vida segue. Normalmente. Ah, mas eu tô com medo de transmitir para as pessoas. Uma vez que você toma a primeira semana da cartela, você não transmite, se é que você está nesse nível de infecção. Então, uma vez que eu descobri o diagnóstico, lembra da família. Olha, eu moro com meu pai, tenho 5 filhos. Olha, minha nora mora no mesmo quintal, mas vive lá em casa. Então, para essas pessoas terem acesso ao diagnóstico e, de repente, até o tratamento, se for o caso. Ah, qual o local, cidade ou bairro que tem maior incidência dos casos que você citou de 2025, Adriana? Olha, a gente fala que a detecção é maior no município mais populoso do Espírito Santo, que é a Serra. Uhum. Né? Então, a Serra consegue identificar, é nessa ótica, na verdade, que a gente precisa perceber. Então, não é que na Serra que tem muito, só tem hanseníase na Serra. Não, é onde as pessoas estão sendo diagnosticadas e encaminhadas para tratamento. Então, em termos de efetividade de busca e definição de conduta, a Serra hoje é o município, seguido de Vitória, com mais detecção e tratamento, né? Contemplar o tratamento para essas pessoas. Tá certo, Adriana, obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, alertando os nossos ouvintes por essa questão e chamando também de novo para a responsabilidade. Está vendo que tem alguma coisa diferente no seu corpo? Procura o posto de saúde, não é isso? E se trate desde cedo, quanto mais cedo, melhor. Exato, a gente agradece a oportunidade de ter esse veículo de informação e de dizer o que a hanseníase, uma vez detectado, tem cura, tem tratamento, e a gente precisa ampliar esse acesso para as pessoas que convivem com a gente, que estão próximos, e a vida continua, não impede ninguém de continuar com o seu trabalho, com a sua escola. O importante é tratar. O importante estou com dúvida, procuro atendimento. O Uhum. profissional ele vai detectar, ele vai confirmar ou vai descartar e você vai seguir livre de uma possível dano, né, que a doença causa, que são as incapacidades. Obrigada, Adriana. Um bom dia para você, um bom final de semana para você e para a equipe. Agradeço, desejo também para os ouvintes, para toda a equipe da rádio, um excelente final de semana. Obrigada, um abraço, até a próxima. Tchau, até.